E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí. A nossa primeira aula, como vocês podem observar, do resumo PM Alagoas. O curso de História completo para concursos vestibulares é também para militar, Enem, seja o que for, beleza? O e-mail, historiacom1@outlook.com. Facebook, Wistsa, e o celular para mensagem 3291650267. Hoje vamos começar a primeira aula sobre Mesopotâmia. O tema é História Geral. Mas primeiramente, você que está assistindo ou você que não assistiu ainda, saiba que aqui no canal Wist Sattler, beleza? No YouTube, você entrando no canal, depois se inscreva que ajuda muito. A playlist, né? Você digitando aqui em playlist, você tem a playlist de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, que é muito importante. Eu já falei na aula anterior de introdução que essa aula sobre Mesopotâmia, aqui embaixo nas descrições, vai ter uma aula remetendo à aula completa sobre Mesopotâmia, que está aqui nessa playlist de História Geral. Eu acho bom você assistir também, porque te ajuda mais ainda. Como o próprio nome diz, essa aula aqui é um resumo dos principais temas, beleza? E a mesma coisa, História do Brasil também é completo. História da América também é completo. E Meio Ambiente com o professor Igor, a parceria. Tem temas também que, nesse edital anterior que eu observei aqui, que cai na sua prova também e vai te ajudar, beleza? A playlist de resumão PM Alagoas ainda não foi criada porque estou gravando as primeiras aulas, beleza? Continuando, Mesopotâmia. Pessoal, as civilizações mesopotâmicas. O que nós podemos dizer dessas civilizações? Primeira coisa, não é uma única civilização. Eu falo assim no plural porque você tem diversas civilizações, diversos povos que vão se movimentar dentro da região da Mesopotâmia e que, ao mesmo tempo, eles são 5. Os sumérios, os amoritas, os acádios, os assírios e os caldeus. Esses 5 povos que vão se movimentar, os 5 principais, beleza? Que vão movimentar dentro dessa área chamada de Mesopotâmia, eles serão... Por que serão classificados como Mesopotâmia? Porque numa região, pessoal, do crescente fértil, onde esse crescente fértil abrange mais ainda do que a Mesopotâmia. Abrange sociedades como os egípcios, aqui no resumo eu não vou falar, mas aqui nas descrições tem uma aula remetendo também às aulas sobre Egito, beleza? Os próprios mesopotâmicos, os hebreus, os persas e os fenícios, tranquilo? Os hebreus, persas e fenícios também não vou contar aqui nos resumos, também vai estar aqui nas descrições o link remetendo a essas aulas, beleza? Super completo, vai te ajudar aí muito. Então, pessoal, nesse crescente fértil, nós temos surgindo as primeiras civilizações do mundo nesse momento. As primeiras sociedades que antes eram sociedades, povos nômades, ou seja, eles não se fixavam num lugar só, ficavam percorrendo lugares e lugares por um lado e por outro. E a partir do momento em que esses povos começam a se fixar, a se realocar num determinado local, serão povos sedentários. E através desses povos sedentários, e também a partir de um tema muito importante, que é a Revolução Agrícola, aonde esses povos antes nômades que viviam de caça e pesca, a partir do momento que eles começam a cultivar, a ficar num determinado ponto e começam a domesticar grãos, começam a domesticar animais, o que acontece com esses povos? A revolução agrícola. Eles têm que ficar ali cultivando determinada terra. Isso facilita, isso obriga eles a ficarem em um determinado local, sem ficar andando para um lado para o outro. Esse processo de sedentarização, essa fixação desses povos, você vai observando que quanto mais gente vai chegando,
vai formar as primeiras civilizações. Beleza? Então, nesse crescente fértil, o próprio nome diz, é um lugar fértil, aonde vai aprimorar essa agricultura. E, nesse caso, vai surgir as primeiras civilizações. Beleza? O Egito, nesse caso, com o rio Nilo. Os hebreus e os fenícios com o rio Jordão. E o Tigres e Eufrates com os mesopotâmicos. E parte também dos persas. Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente? Esse crescente fértil é uma região, uma crescente, parece uma lua. Se vocês pegarem o mapa, me desculpa que eu não pus o mapa aqui, mas pode colocar no Google crescente fértil. Vocês vão observar uma faixa que parece uma lua crescente, por isso o nome. É a região onde vai desenvolver essas primeiras civilizações. Beleza? O que nós temos que observar dessas civilizações orientais, que são essas aí? Ou seja, a economia. A economia se baseará no modo de produção asiático. Que modo é esse? Aonde a terra é do Estado. A ideia da terra ser do Estado é que, nesse momento, o Estado está empossado dessa terra e ele, consequentemente, com a população, os camponeses e tudo mais, tem que dar algum fim para essa terra. Beleza? A agricultura de regadio, ou seja, ela se beneficia das cheias desses principais rios. O Nilo, no Egito, o Tigres e Eufrates na Mesopotâmia e o rio Jordão aí com os fenícios e hebreus. Ou seja, essas cheias desses rios, quando esse rio aumenta nas cheias, ele transborda, ele libera nas suas margens o tal do humus. Esse humus é um produto que é um rejeito que é muito fértil e, consequentemente, ajuda muito na agricultura. Por isso que essas civilizações, ou também chamadas de civilizações hidráulicas, beleza, pessoal? Vão se beneficiar desses rios. Para quê? Para sustento e também para comércio, beleza? A servidão é coletiva, por quê? Para se trabalhar nessas cheias desses rios, nas margens, eles precisam aumentar que esse humus, que essa água chegue em outras localidades. Nesse caso, precisam formar aquedutos, dutos para essa água percorrer. Nesse caso, precisa de operários. São grandes obras públicas. Será, nesse caso, convocado essa população para quê? Para fazer essas tais obras. Servidão coletiva, beleza? Existiam escravos? Sim, existiam. Trabalhavam escravos? Também trabalhavam. Mas também camponeses, também militares e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Continuando, a religião. A religião na maioria dessas civilizações orientais é politeísta, com exceção dos hebreus. Beleza? A sociedade é uma sociedade estamental. É uma sociedade estamental que ela dificulta muito a sua mobilidade interna. Ou seja, você tem três principais estamentos. Primeiro, o estamento pessoal dos reis, os sacerdotes, os militares, os comerciantes. O segundo estamento, você classifica aí mais os camponeses. Tranquilo, pessoal? O povo, nesse caso. E mais embaixo ainda, você tem os escravos. Beleza, pessoal? Aí no segundo, você tem o povo, os camponeses, artesãos e tudo mais. Embaixo, os escravos. Esses escravos, aqui com a ideia, pessoal, de prisioneiros de guerra e principalmente também de dívidas. Não tem aquela ideia ainda de escravos bárbaros. Ou seja, vamos conquistar, vamos pegar aquele pessoal porque eles são incivilizados, não são civilizados. A ideia é que, caso ocorra uma guerra, o perdedor é prisioneiro de guerra, vira escravo. Beleza? Ou então por dívida. Vamos falar então mais especificamente da Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates no Oriente Médio. Atual ali parte do Iraque e tudo mais. Lembrando que a Mesopotâmia não é um império. É um conjunto de povos, só vou ligar o ventilador aqui, pessoal. É um conjunto de povos que vão, nesse caso, compartilhar da mesma cultura, da mesma religião, que vão caracterizar, nesse caso, uma determinada civilização. Suméria, Acádia, Assíria, Caldeu e entre outros.
Mas a Mesopotâmia, essas civilizações, esses povos, vão habitar essa região do rio Tigres e Eufrates, beleza? A primeira civilização que se conta são os sumérios, né? Que vão se formar, né? E a principal característica deles será o quê? A primeira escrita, a escrita cuneiforme. E serão organizadas essas cidades sumérias em cidades-estados. Pessoal, os sumérios não constituíram um império sumério, um império unificado, mas sim uma aglomeração de cidades-estados, como você observa lá na Grécia. Não existiu o Império Grécia, né, o Reino Grécia. Existiu diversas cidades, onde essas cidades tinham a sua própria autonomia política, econômica e militar. Aqui no Sumérios é a mesma coisa. Cada cidade suméria tem sua autonomia militar, econômica e política. Então, o que fala que eles são sumérios? Porque eles compartilham da mesma cultura e religião. Beleza? É uma característica em comum entre eles, dessas cidades-estados que vão aglomerar elas em sendo sumérias. Beleza? Serão conquistados por um povo ao norte, os acádios, por Sargão I, que vai unificar. Beleza? Temos os amoritas, ou também chamado de Primeiro Império Babilônico. Dentro dos amoritas, é interessante falarmos do Código de Hammurabi, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. É uma lei, é o primeiro código que se tem ideia de códigos de leis. É um código muito severo, né, autoritário, é muito duro. Nessa aula de Mesopotâmia, que vai estar aqui no link abaixo nas descrições, eu estou falando muito bem, e até citando exemplos de algumas leis desse Código de Hammurabi. Beleza, pessoal? Continuando. Os assírios. Os assírios, pessoal, a sua característica principal é a militarização. É um povo muito violento, aonde eles são muitos questionados pela sua violência contra os inimigos. Os assírios, pessoal, a sua característica muito grande é a militarização. Então, o que nós observamos nos assírios é uma transformação no conceito de unidade militar muito mais sofisticada. Ou seja, nós teremos aqui o exército permanente. Antes você tinha a ideia de um exército que era convocado. E exército convocado, pessoal, óbvio, tem hora que ele dá um prejuízo econômico para determinada povo, né? Porque você tira pessoas de um lugar para lutar. Tendo um exército permanente, você tem um exército que está ali pronto para qualquer eventual guerra, conflito, mas você tem as pessoas separadas que estão lá continuando trabalhando e tudo mais. Beleza? Óbvio que nos assírios, a militarização, você tem invenções como o carro de guerra, o uso do cavalo e entre outros. Beleza? Os caldeus, ou também chamado Segundo Império Babilônico. Muito interessante aqui o rei Nabucodonosor, né? Quando você fala, né? Você ouve muito falar de Nabucodonosor quando nas religiões cristãs, quando falam muito na religião cristã, né? Não é religiões cristãs. Na religião cristã se fala muito de Nabucodonosor, porque ele vai aprisionar, vai escravizar os hebreus. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado desse resumo. Como eu já falei para vocês, esses são um dos principais temas. Essas aulas terão todas aqui na playlist de História Geral, super completas mesmo. Tranquilo, pessoal? E aqui embaixo nas descrições vai estar o link remetendo a cada aula dessa. Beleza, pessoal? Obrigado e aí, valeu!